Boa noite, irmãos. Graças e paz. Amém. Irmãos, livro de Romanos, capítulo 8, versículo 26 e versículo 27. Romanos 8, verso 26 e verso 27 está escrito o seguinte: Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Amém? Irmãos, vamos orar, pedir para que Deus nos conduza na exposição da sua palavra. Senhor Deus, soberano Pai, nós te glorificamos por esse momento maravilhoso de louvor e de participação no sacramento da ceia. Agradecemos a Ti por essa bênção maravilhosa e nesse momento nós clamamos a Ti, ó Pai, em nome de Cristo Jesus, para que Tu nos conduzas, ó Deus, para que o Senhor possa nos orientar e nos instruir, de modo que ao final do culto nós saibamos cada vez mais aquilo que o Senhor propõe para nós mediante a Tua palavra. Em nome de Cristo Jesus, amém. Irmãos, a mensagem de hoje vai se concentrar na mecânica da intercessão do Espírito Santo pelas nossas vidas. O tema da mensagem, o foco do versículo 26 e do versículo 27 desse capítulo de Romanos é apresentar para nós, os crentes, como o Espírito Santo intercede pelos crentes, ou seja, pelos santos de Deus, aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. E como o alvo da mensagem é apresentar justamente o propósito de Deus, mediante a intercessão do Espírito Santo para nós, é interessante entender como é que essa parte da argumentação de Paulo se encaixa em todo o contexto do capítulo 8 de Romanos. Os irmãos devem ter percebido que há algumas semanas já, nós estamos aqui na igreja fazendo a exposição desse mesmo capítulo. O diácono Júlio já pregou sobre esse capítulo, o pastor já pregou, o diácono Wesley, eu já preguei sobre esse capítulo também, porque é um capítulo extenso e traz uma série de informações. E para que o verso 26 e o verso 27, reitero, que trata da intercessão do Espírito Santo, seja melhor entendido por nós, eu pretendo que nós construamos um panorama do que trata o capítulo 8, daquilo que foi especificado no capítulo 8, para que nós façamos a conexão com o versículo de número 26 e posteriormente com o versículo de número 27, ok? Eu vou ter um certo cuidado na exposição de hoje, dada a dificuldade do texto, a dificuldade dessa informação em que o Espírito Santo intercede e geme, para que isso não se assemelhe a uma espécie de aula, porque essa não é a intenção. Então, pretendo ter cuidado quanto a isso, mas eu vou solicitar aos irmãos que mantenham as Bíblias abertas e fiquem de olho em alguns versículos que eu vou pontuar do capítulo 8, para que nós consigamos construir esse panorama, essa síntese do capítulo, para chegarmos lá no verso 26. Amém, irmãos? O primeiro ponto do capítulo 8, que é interessante observar, é o foco de Paulo, quando escreve para a igreja de Roma e apresenta para eles uma verdade que precisa ficar inculcada na mente do cristão, de que não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Isso é o que está proposto no versículo 1 do capítulo 8. Se você observar na sua Bíblia, você notará que Paulo escreveu de forma bem clara: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, isto é, aqueles que de fato confessaram a Cristo como Salvador, aqueles que foram de fato justificados por Cristo, os que verdadeiramente creem no Filho de Deus. Estes especificamente, nenhum outro grupo, nenhuma outra parcela da humanidade, mas especificamente aqueles que creem em Cristo, estão isentos de qualquer condenação. De tal maneira que os irmãos vão perceber que o próprio Paulo explica
como é que funciona esse processo que leva o crente a não ser mais condenado. O apóstolo diz que a lei do Espírito de vida nos livrou, nos libertou da lei do pecado e da morte. Então, se em outro momento nós, como crentes, estávamos sentenciados à condenação, se nós, antes de nos arrependermos, antes de confessarmos a Cristo, como ímpios, estávamos numa situação em que éramos aprisionados pela lei do pecado que conduz à morte, agora já não estamos mais aprisionados a isso, porque a lei do Espírito de vida nos livrou da lei do pecado e da morte. E os irmãos vão perceber que ao longo do capítulo 8, o apóstolo Paulo se propõe a apresentar um grande contraste para nós. No que consiste esse contraste? Naquele grupo de homens na face da terra que são guiados pela carne e naquele grupo de homens na face da terra que são guiados pelo Espírito de Deus. Os irmãos vão perceber no versículo 5 do capítulo 8 que Paulo apresenta o seguinte: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Paulo argumenta e apresenta para nós o fato de que você pode observar a conduta de alguém que é partícipe do povo de Deus, a conduta de alguém que pertence à comunidade da aliança, que de fato é crente, porque ele não está inclinado para a carne, ele se inclina para as coisas do Espírito. Mas aqueles que são segundo a carne, aqueles que não são guiados pelo Espírito, se inclinam para as coisas da carne. De modo que há um contraste bem definido aqui, irmãos, entre cristãos e ímpios. E o apóstolo, apresentando esse fato que distingue bem ímpios de cristãos, destaca um fator importante no versículo 14. No verso 14, o apóstolo Paulo diz que os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes é que são filhos de Deus. Vejam, irmãos, o verso 14, eu faço menção dele agora e darei uma certa ênfase, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Eu quero reforçar algo que foi falado aqui na semana passada pelo diácono Wesley, a distinção entre pensarmos em filhos de Deus, enquanto seres humanos criados à sua imagem e à sua semelhança, e a distinção entre o Filho de Deus, que foi filiado ao Pai por meio de Cristo Jesus. Isso é algo importante para nós entendermos. Nem todos os homens da face da terra são filhos de Deus em Cristo Jesus. Isso precisa ficar bem claro para nós. Aqueles que são filhos de Deus em Cristo Jesus são os crentes em Cristo e não os ímpios. E o verso 14, quero mais uma vez dar ênfase, reforça e afirma isso. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. E agora nós, como crentes, nos encontramos numa função, num caractere, num aspecto muito importante. Nós somos filhos de Deus. E somos filhos de Deus porque somos guiados pelo Espírito de Deus. De modo que a nossa inclinação não é para a carne, não é para as coisas da carne, não é para o que a carne deseja, mas é para as coisas do Espírito, para aquilo que Deus instrui, orienta, inclusive capacita os seus filhos. Somos guiados agora pelo Espírito, e porque somos guiados pelo Espírito, somos filhos de Deus. E Paulo destaca no verso 17, o que acontece com o Filho de Deus? Não um filho qualquer, eu estou falando de um filho que é filho em Cristo Jesus. Aquele que foi considerado filho, porque Deus o adotou, já que o seu Filho unigênito, a saber, Cristo Jesus, padeceu na cruz do Calvário. O que acontece com esse filho? Você. O que acontece comigo, enquanto filho de Deus? Verso 17, irmãos. Há um destaque também importante do apóstolo Paulo, quando ele diz: e se nós somos filhos, logo somos herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos ou sofremos,
para que também com ele sejamos glorificados. É importante os irmãos entenderem que o capítulo 8 de Paulo é um capítulo positivo, no sentido de que o alvo de Paulo é, de certa maneira, consolar os cristãos da igreja de Roma. Os irmãos aqui da igreja, de certo modo, se tornaram um pouquinho romanos, porque há alguns meses vocês têm escutado o que Paulo ensinou para a igreja de Roma, e vocês devem lembrar que nos 3 primeiros capítulos do livro de Romanos, o apóstolo Paulo, ele, numa linguagem popular, ele bate bastante, não é, irmãos? Não há ninguém que entenda a Deus, não há nenhum justo, não há nenhum sequer. Eu acho que tinha irmãos aqui na igreja que já estavam dizendo, rapaz, quando é que vai acabar essa parte, né? Quando é que vai começar uma parte melhor? Porque está difícil aqui, né? Está um pouco difícil. Porque, de fato, Paulo apresenta uma realidade que é a condenação da humanidade. Mas no capítulo 8 ele apresenta aspectos que também são verdadeiros acerca da fé evangélica e que devem ser explicados para o crente. O fato de que ele foi liberto da lei do pecado e da morte, o fato de que esse crente é filho de Deus porque ele é guiado pelo Espírito de Deus, e o fato de que, se esse crente é filho, inevitavelmente ele é o que de Deus? Herdeiro. Afinal de contas, um pai deixa a herança ao seu filho. A única distinção nessa comparação de Paulo é que Deus não morre, mas o seu filho morreu para que nós nos tornássemos herdeiros de Deus. Então veja, aquele que é crente é herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Isso significa dizer que nós participamos da herança do Filho de Deus, a saber, Cristo Jesus. Só que Paulo deixa claro um ponto aqui que talvez cause um certo pânico. É que aqueles que são herdeiros de Deus sofrem. Aqueles que são herdeiros de Deus, que receberão as maravilhas da glória futura, sofrem. Paulo diz no verso 17, se é certo que com ele, Cristo, padecemos. Em outras traduções aparece a expressão sofremos, se com ele sofremos. Na NVI é assim. Então note que Paulo deixa claro o fato de que é maravilhoso você ser filho de Deus, mas que isso não anula a grande verdade de que você, enquanto filho de Deus, aqui na terra, sofre e sofrerá ainda mais, acredite. E por que isso acontece? Ora, é simples pensarmos, o apóstolo Paulo argumentou apresentando a grande distinção entre o mundo e aqueles que são guiados pela carne e os filhos de Deus, e é um fato singular e objetivo entre nós cristãos, que o mundo nos odeia. Então não podemos pensar que aqui na terra a nossa vida se resumirá a bebermos leite e provarmos o mel e comermos o melhor dessa terra, pensando nós que tudo o que acontece na vida do crente é uma série de grandes maravilhas e de singulares maravilhas que levam a nós a pensarmos que o Evangelho de Cristo, para ser de fato Evangelho, deve nos apresentar uma vida de bonança e uma vida de excessos. O apóstolo Paulo não ensinou isso, nenhum apóstolo ensinou isso, a não ser os apóstolos atuais, que não são apóstolos, são hereges e condenáveis de acordo com a Escritura. Veja, o apóstolo diz, se com ele sofremos, se é certo que com ele padecemos, e sabendo nós que há um sofrimento para o crente, e Paulo sabendo que havia um sofrimento para o crente, ele manda um consolo para essa igreja de Roma. O apóstolo apresenta um consolo logo no verso 18, que foi exposto na semana passada. No versículo 18, o apóstolo Paulo diz, porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então qual é o foco de Paulo conforme a sua carta? É que nós sofremos aqui, sabemos que sofremos, mas os sofrimentos daqui não são para se equiparar, para serem comparados com a glória que virá. Então nós sabemos que sofremos, reconhecemos o nosso sofrimento, o nosso labor nessa vida, mas sabemos também que esse sofrimento terreno não se compara com a glória que será revelada em nós. E talvez isso seja um pouco difícil, porque uma coisa é pregar sobre aquilo que nós vivemos, uma coisa é pregar sobre aquilo que nós vemos, e uma coisa completamente diferente é você pregar sobre aquilo que você ainda não viveu e aquilo que você ainda não viu. Nós não vivemos ainda a glorificação futura.
Nós ainda não vivenciamos esse momento lá de 1 Coríntios capítulo 15, em que é dito que aquilo que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. Isso ainda não foi vivenciado pelo crente, mas viveremos isso. E o apóstolo, sabendo de que nessa vida terrena sofreríamos, padeceríamos sofrimentos, ele apresenta para nós esse fato, de que nós podemos nos consolar. Tanto é que na semana anterior foi dito aqui entre os irmãos que até a natureza está numa grande expectativa pela revelação da glória futura. Nós estamos em expectativa pela revelação da glória futura. E nessa expectativa que o mundo tem, a natureza criada tem, pela glória futura dos santos, nessa expectativa que nós temos, pela glória futura que viveremos, Paulo diz para nós que a natureza geme, que os homens gemem e que o Espírito Santo geme. No versículo 26, irmãos, que nós lemos mais cedo, está escrito o seguinte: também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. O verso 26 trará para nós a seguinte informação, que há uma intercessão do Espírito Santo, e essa intercessão nos auxilia em nossa fraqueza. O verso 27, que será o segundo ponto do sermão, irmãos, apresenta para nós o Deus que sonda os corações e sabe qual é a mente do Espírito. E é interessante observar que no primeiro momento em que Paulo expressa o verso 26, ele diz o seguinte: semelhantemente. Em algumas traduções aí deve aparecer a expressão da mesma forma, do mesmo modo. O que Paulo está fazendo aqui é uma conexão com os versos anteriores, o verso 18 até o versículo 25. Paulo está apresentando para nós o fato de que, do mesmo modo que nós somos consolados com a grande expectativa e a esperança da glória futura, do mesmo modo que nós somos auxiliados pela esperança da glorificação, quando você não mais pecará, semelhantemente, nós somos também auxiliados, e isso serve de consolo para nós, pelo Espírito Santo. O apóstolo diz: semelhantemente, também o Espírito nos auxilia, ele nos ajuda em nossa fraqueza. Por quê? Porque não sabemos orar como convém. Semelhantemente, ou seja, do mesmo modo que você tem uma grande esperança, conforme os versos 18 a 25, de que a glória futura virá, semelhantemente também, você é auxiliado pelo Espírito Santo na sua fraqueza. E a primeira verdade que Paulo destaca aqui é: irmãos, nós somos fracos. Nós somos fracos. Essa é uma verdade que Paulo destaca aqui. O Espírito Santo, ele não nos auxilia, ele não nos ajuda na nossa fortaleza, ele não nos ajuda na nossa imponência, o Espírito Santo não nos ajuda na nossa robustez, ele nos ajuda em nossa fraqueza. Olha a linguagem bíblica do Antigo e do Novo Testamento, e você vai perceber que a todo momento há um grande contraste entre Deus, o nosso Senhor, e a criatura humana. Deus é apresentado como aquele que é forte, aquele que é dominador, o Senhor dos céus e da terra. A criatura humana é apresentada como aquela que decai, que é fraca, que não tem essa força toda, ainda que ache que a possua. Veja comigo, o livro de Isaías, capítulo 40, versículo 28, verso 29, 30, 31, observem o que o profeta declara nesses versos: não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Ele, Deus, faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se
fatigam. Veja que Jonas, quando estava no ventre do peixe, disse: quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Veja, o profeta Isaías destacando e Jonas destacando a grande diferença entre o homem e Deus. O homem é fraco, o homem não tem força suficiente, o homem desfalece, mas Deus o Pai é forte, e forte de tal maneira que ele pode fortalecer o fraco. Ele pode dar força ao fraco. Veja a distinção que há então, entre o homem e Deus. Isso se evidencia com Cristo também. Todos aqui conhecem a história de Cristo no Getsemane, não é? Cristo sobe ao monte para orar, deixa os discípulos reservados em um certo lugar, e quando ele retorna, o que os discípulos estavam fazendo? Tirando uma sonequinha, não é? Estavam cochilando. E Cristo diz em Mateus 26, 39 e 40, adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo. E disse a Pedro: então, nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Vejam então, irmãos, que é necessário para nós como crentes reconhecermos a nossa fraqueza, e não ache que isso é ruim, não ache que isso é negativo. O cristão, quando reconhece a sua fraqueza, ele sabe reconhecer também o quão carente ele é de Deus e de suas provisões. Quando o cristão reconhece o seu estado de fragilidade e sabe que ele por si não consegue nada à parte de Deus, que ele depende, que ele necessita da assistência do Senhor, ele se põe num lugar de humildade. Isso é importante para nós porque quebra com o nosso orgulho. Talvez esse seja um dos maiores desafios dos cristãos, dos convertidos, daqueles que nasceram de novo, vencer o pecado do orgulho. Ego é algo complicado de se vencer. Você pode observar que o cristão, ainda que tenha sido restaurado, ele não está num corpo de perfeição. E ele ainda tem um ego, muitas vezes, superinflado, para ter de lidar com ele. A gente consegue observar isso nas situações cotidianas, quando alguém desempenha um papel melhor do que o nosso, e o que é que a gente sente no coração? Ah, mas deveria ser eu ali. Quando o coração está inflamado de tal modo que o elogio, ele não simplesmente é recebido com humildade e modéstia, mas como uma espécie de vanglória pelo homem, com uma certa soberba, sabe? De modo que ele se sente robusto por receber o elogio, de modo que ele gosta desse elogio porque ele se sente superior. E o problema do ego faz com que muitas vezes nós olhemos para Deus e digamos assim: Senhor, eu sou o teu servo, eu me deleito em ti, mas todas as nossas ações, todos os nossos pensamentos, todas as nossas condutas, nunca têm de fato Deus como soberano. É sempre o que eu quero, o que eu quero, o que eu quero e o que eu quero. E o ponto central é, assim como Cristo disse quando orava no monte: todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. É por isso que o Espírito nos auxilia em nossa fraqueza. Somos fracos em diversos sentidos, irmãos. Somos fracos de diversas maneiras. Estávamos recentemente no Palavra da Vida, que foi um ambiente onde as aulas do seminário foram realizadas, e inventaram de jogar bola lá, e eu fui despreparado fisicamente. Eu falei para o Alberto, tendo quase um piripaque, né? Dei 3 carreirinhas e comecei a ter uma crise, quase perdi a vida e fiquei por lá mesmo. Até brincamos, né? Dissemos: caramba, você ir ao seminário para estudar e não voltar seria interessante, por um jogo de bola, não é? Então veja a situação. Nós somos fracos por natureza. O nosso corpo, ainda que treinemos e nos esforcemos bastante, manifesta a fraqueza dada a queda. E o ponto central é: se o nosso corpo é fraco, tenham por certo que a nossa mente é fraca de igual maneira. Ela não é forte e perfeita. A queda afetou o seu corpo, mas a queda também afetou o seu intelecto. Você não pensa de forma sublime e com perfeição. Seu pensamento também é corrompido. E uma das formas mais evidentes
em que a nossa fraqueza se manifesta? Está aí no verso 26. O apóstolo Paulo diz que o Espírito nos ajuda, nos auxilia em nossa fraqueza. Por quê? Porque nós não sabemos orar como convém. Veja, vou repetir esse trecho. Da mesma forma, semelhantemente, o Espírito nos ajuda, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Veja, o apóstolo Paulo não está dizendo que você não sabe orar. O apóstolo Paulo está dizendo que você não sabe orar como convém. Você não sabe orar adequadamente. Veja que Paulo não se isenta disso. Ele se insere nesse meio, ele diz: eu também não sei orar como convém. Mas quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós enxergamos tantas orações belíssimas de Paulo. Ele ora de forma maravilhosa, geralmente no início ou no final de alguns livros que ele escreveu. Então, como é que o apóstolo Paulo afirma que ele não sabe orar como convém? O conteúdo geral da oração, nós sabemos. Nós conhecemos o conteúdo geral da oração. Nós não sabemos orar como convém no que diz respeito aos problemas particulares das nossas vidas. O conteúdo geral, orar pelos enfermos, orar pelos oprimidos, orar para que o evangelho seja propagado, esse conhecimento nós temos. Mas orar pelas situações específicas, peculiares, os problemas que pertencem exclusivamente a você, é aí que nós não sabemos orar como convém. E é aí que nós carecemos da assistência do Espírito Santo, que intercede por nós. O apóstolo está dizendo para nós, para a igreja em Roma e para a igreja de Cristo atual, que nós não sabemos orar adequadamente. E como é que isso se manifesta de forma clara e evidente? É que muitas vezes, quando vamos orar ao Senhor, nós não sabemos, mas estamos pedindo a Deus coisas que não são boas. E nós não temos consciência de que estamos clamando ao Senhor por coisas que não são boas. Alguém já viu aqui uma criança chegar no papai e falar: papai, eu quero muito levar umas palmadas? Alguém já viu uma criança falar isso? Você não vê uma criança falar isso, não é? Papai, eu quero muito que o Senhor me esqueça no carro. Nós não encontramos uma criança pedindo essas coisas, mas acredite, numa linguagem um pouco mais clara agora, que muitas vezes você, em suas orações, pede a Deus coisas semelhantes e não faz ideia disso. Porque aquilo que muitas vezes você enxerga como algo que é bom para você, positivo para você, e que será uma bênção na sua vida, não é positivo, não é bom e não traz bênção alguma para você. E é por essa razão, e é nesse momento, que nós não sabemos orar como convém. E graças a Deus, que Ele não ouve essas orações nossas. E graças a Deus também, que nesses momentos, o Espírito Santo está fazendo o que por nós? Intercedendo por nós. Justamente porque a nossa fraqueza se manifesta de forma evidente na nossa inabilidade em orar adequadamente. E o Espírito nos auxilia. O apóstolo Paulo destaca esse fato, e você consegue enxergar isso à luz da Escritura. Você orando por algo, e no seu coração, o Espírito gravando a intercessão dele com gemidos, de modo que o Pai ouve a sua oração, conhece o seu coração, e nele, no seu coração, está lá a intercessão do Espírito. E acredite, muitas vezes a intercessão do Espírito é totalmente o oposto do que você, de joelhos dobrados, está pedindo às vezes por sua vida. William Hendrickson, que é um homem muito citado aqui na igreja, é um autor de uma série de comentários bíblicos, falando sobre esse versículo, conta uma história interessante, de uma igreja local que estava vivendo um problema seríssimo. O pastor da igreja estava enfermo, mas uma enfermidade muito séria. E eles começaram a levantar um clamor ao Senhor. Todos eles começaram a levantar esse clamor. E a petição era: Deus, cura o nosso pastor. Cura o nosso pastor porque ele está perecendo.
cura! E no outro dia o pastor morreu. No outro dia o pastor faleceu. Houve a cerimônia fúnebre. A igreja toda, cabisbaixa, entristecida. E um pastor que foi convidado para realizar a cerimônia, ele disse algo interessante: não fiquem tristes, não fiquem achando que Deus não ouviu a oração de vocês. Se vocês pensam que Deus não ouviu a oração de vocês, vocês se equivocam. Ele ouviu a oração de vocês. Ora, mas se ele ouviu, como é que o pastor morreu? É porque enquanto você orava, pedindo para que ele, o pastor, vivesse porque vocês precisavam muito dele, o Espírito Santo intercedendo no coração de vocês, ao Pai, intercedia de modo que ficava claro que o pastor deveria ir, porque vocês estavam precisando dele demais, confiando nele demais. Ou seja, muitas vezes o conteúdo da nossa oração não é o conteúdo da intercessão do Espírito. Achamos isso interessante e dizemos assim: não é possível que Deus faça isso. Não é possível que Deus não escute a minha oração. Não é possível, porque eu sei que aquilo que eu estou pedindo vai ser o melhor para mim. Eu tenho certeza de que aquilo pelo que eu estou clamando vai glorificar a Deus. Deus vai ser glorificado naquilo que eu estou pedindo, na cura que eu estou pedindo, no emprego que eu estou pedindo, eu não sei. Mas naquilo que eu estou clamando, eu tenho certeza de que Deus vai ser glorificado. E como Ele pode não me atender? Irmãos, para responder essa pergunta, eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em 2 Coríntios, capítulo de número 12, do verso 7 ao verso 10. Observem o que está escrito, 2 Coríntios, capítulo 12, do verso 7 ao verso 10. Paulo falando aqui: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. E olha o que Paulo fez. Por causa disto, 3 vezes, não uma, não duas, 3 vezes, pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Irmãos, Paulo estava orando. E na oração de Paulo, o que ele estava dizendo? Senhor, esse espinho na carne, esse mensageiro de Satanás, esse que está me esbofeteando, está me machucando. Tira de mim. Tira de mim. E veja aqui, eu tenho certeza, irmãos, de que Paulo nessa oração não queria que esse espinho na carne fosse tirado simplesmente para livrá-lo da dor. Eu tenho certeza de que Paulo pedia isso porque ele sabia que se esse espírito fosse tirado, esse espinho fosse tirado, com certeza o nome do Senhor seria glorificado nisso. Ele daria testemunho do milagre que Deus operou na vida dele, retirando dele o espinho na carne. E ele pede a Deus. Paulo diz: por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. E Deus respondeu, irmãos. Deus respondeu a oração de Paulo. Vejam o verso 9. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Irmãos, eu vou usar uma expressão que não pertence muito à nossa tradição, mas vai ser interessante. Eu tenho uma mensagem da parte de Deus para a sua vida hoje. E a mensagem da parte de Deus para a sua vida é a seguinte: você vai orar, e em algumas das suas orações, Deus vai dizer não. Deus vai dizer não para o que você está pedindo. E você tem certeza absoluta de que aquilo que você está pedindo é justo. Aquilo que você está clamando é o melhor para você, mas Deus sabe que aquilo pelo que você está clamando não é o melhor. E Ele diz não.
O pai fala não. Imagine se você, papai ou mamãe, falasse sim para o seu filho o tempo todo. Ele cresceria e se tornaria um libertino. Ele se tornaria um libertino, faria o que quiser, como nós falamos aqui em Alagoas, ele montaria nas suas costas. Mas o pai diz não ao seu filho, porque o pai sabe cuidar do seu filho, e ele cuida de tal maneira, que quando ele escuta a nossa oração, ainda que nós peçamos as coisas erradas, volto a repetir, quem é que está intercedendo por nós? Pedimos errado, mas o Espírito nunca pede errado, porque o Espírito age conforme a vontade de Deus, e Ele está lá, gemendo mesmo, o Espírito geme, com gemidos que são inexprimíveis, você não entende o conteúdo, nós não sabemos o conteúdo, não são palavras, não são sentenças organizadas sintaticamente, nós não sabemos o conteúdo, mas Ele geme, e esse gemido do Espírito é gravado no seu coração. E isso gera um conforto para nós, sabe por quê? Porque nós sabemos que quando oramos, se começarmos a pedir bobagens, Deus não vai ouvir a bobagem, porque o Espírito está lá intercedendo por nós. E Deus sonda o seu coração. E é interessante que quando Ele sonda o seu coração, Ele conhece a mente do Espírito. Ora, se Deus sonda o meu coração, conforme o verso 27, como é que Ele conhece a mente do Espírito, sondando o meu coração, e não o coração do Espírito? É porque o gemido do Espírito Santo, a intercessão do Espírito por nós, é gravada nos nossos corações. Veja o verso 27, irmãos, do capítulo de número 8. É dito o seguinte: e aquele que sonda os corações, o Deus que esquadrinha os pensamentos, sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede por nós. Vejam que no Salmo 139, no verso 1, está escrito o seguinte, o salmista diz: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Deus conhece o nosso coração, e o Deus que sonda o nosso coração, esse mesmo Deus que enviou o seu Filho, Ele sabe qual é a mente do Espírito. O que Paulo está explicando aqui é que quando Deus sonda o seu coração, Ele enxerga no seu coração, Ele observa no seu coração a intercessão que o Espírito Santo faz. De modo que essas intercessões chegam até Deus, são ouvidas por Deus, porque Ele conhece a mente do Espírito e Ele sonda o seu coração. E a vantagem disso tudo, e isso é um consolo que Paulo está estabelecendo para a igreja romana, é que o Espírito, quando intercede, Ele nunca intercede de modo contrário ao Pai. O Espírito nunca intercede de modo antagônico ao Pai. Às vezes nós oramos de forma antagônica ao Pai, mas o Espírito nunca. Ele intercede exatamente conforme a vontade de Deus. E obviamente quando nós oramos, a vontade de Deus é feita. E há um ponto muito importante aqui também. É que às vezes pensamos que a oração é um mecanismo de persuasão. É um mecanismo de convencimento. A ferramenta, vou chamar assim, da oração, serve para que nós consigamos convencer a Deus de que aquilo que nós queremos, nós merecemos, ou deveríamos receber. E na verdade não é isso que a Bíblia nos ensina. A oração, ela não serve para nós persuadirmos a Deus, ela serve para nos conformar à vontade de Deus. Ela nos conforma à vontade que o Senhor tem para as nossas vidas. E eu sei que isso, para nós que somos fracos e carecemos da intercessão do Espírito, é algo difícil. Sabe por que eu digo que é algo difícil? Porque muitos de nós aqui, e eu já fiz isso, oramos ao Senhor e falamos assim: Senhor, eu peço isso, seja feita a Tua vontade, mas Deus, que a Tua vontade seja igual à minha, não é? A gente diz assim: não, eu quero que a vontade de Deus seja feita, mas eu espero que a vontade dele seja a minha também. Porque no fim o nosso coração continua querendo o que de fato o nosso ego quer.
É por isso que Paulo, ele falou lá em 2 Coríntios 7:10, que nós precisamos sentir amor, prazer, não é masoquismo não, irmãos. Nós precisamos sentir prazer na fraqueza. Por quê? Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Porque nós que somos fracos, somos assistidos por Ele, e que boa coisa é você dizer, eu sou fraquinho. E é por isso que Deus me assiste. É por isso que Deus me auxilia. É por isso que Deus me sustenta com a sua forte mão. É porque eu sou fraco. E que bom, que maravilhoso é o fato de que eu posso contar com a assistência dEle. O apóstolo Paulo, no versículo de número 27, estabelece, eu vou ler esse último trecho para nós encerrarmos, que aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque, segundo a vontade de Deus, é que Ele intercede pelos santos. Irmãos, é um problema sério para nós cristãos atribuirmos essas verdades que aprendemos aqui a todas as pessoas da terra. Você que ouve essa mensagem hoje, seja aí na mídia social ou aqui, precisa entender que isso que Paulo ensinou é para crente. Quem recebe isso aqui são cristãos. Aquele que está em Cristo, nova criatura é, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Se sois guiado pelo Espírito de Deus, então sois filhos de Deus, é tudo para crente. A história de Paulo, a argumentação de Paulo é para cristãos. E por que eu estou falando disso hoje? Porque eu estou dando ênfase a essa parte final. Porque nós não podemos olhar para o ímpio e dizer a ele, olha, pode orar que o Espírito está intercedendo por você. Essa não é a primeira informação que o ímpio deve receber. O ímpio deve receber a primeira informação que todos aqueles que são ímpios recebem. Ou deveriam receber. Você está em pecado. Você está em rebeldia contra Deus. Você no seu estado hoje, sem Cristo, e sem crer nele como Salvador, está caminhando para o inferno. Essa é a verdade na sua vida. Mas aprove a Deus enviar seu Filho unigênito para derramar o seu sangue. E se você crer nele, você será salvo. Essa é a mensagem que ele precisa ouvir. E só aí então, depois de desfrutar das bênçãos, da regeneração, da justificação, e começar a viver a santificação, é que esse homem ou essa mulher passa a viver isso aqui. Passa a vivenciar isso aqui. Será assistido pelo Espírito Santo, auxiliado por Ele. Então, quando pregarem, e vocês que escutam hoje, que talvez não tenham a Cristo, quando escutarem novamente essa mensagem em algum outro lugar, lembrem-se disso. Carecemos de Cristo para sermos assistidos pelo Espírito Santo. Sem Cristo não há salvação. Talvez alguém diga para você que não há salvação fora da Igreja Batista Reformada, mas pode dizer que essa pessoa é mentirosa, viu? Ninguém ensina isso aqui não. Fora da Igreja Batista Reformada tem salvação, mas fora de Cristo não há. Todas as religiões levam a Deus. Que é isso, irmão Anderson? Todas as crenças, de algum modo, fazem o homem chegar até Deus. Sem Cristo, ninguém é salvo. Sem o auxílio, sem a assistência de Cristo, ninguém é salvo. E o ponto central é que nós hoje, na condição de salvos, e sabendo que isso é algo que ninguém tira das nossas mãos, que ninguém arrebata, sabendo disso, temos por certo que hoje, quando chegarmos aos nossos lares, dobrarmos os nossos joelhos e orarmos ao Senhor, as nossas petições serão ouvidas. Ainda que nós peçamos a Deus aquilo que está completamente fora da sua vontade, porque no nosso coração estão cravadas, marcadas as intercessões do Espírito Santo, a fim de que Deus o Pai ouça o nosso clamor e nos atenda. Se Ele não atende ao que pedimos, Ele atende às intercessões que o Espírito gravou nos nossos corações, a fim de que a vontade dEle se cumpra em nossas vidas. Então, quando orarmos hoje, falemos ao Senhor com todo o coração e convicção: Deus,
Eu quero muito que a minha vontade seja feita, mas eu sei que o meu coração é enganoso. Então, Pai, que a tua vontade de fato se cumpra, ainda que eu não goste disso, mas me conforma à tua vontade soberana e me faz descansar nos teus braços. Esse é o ponto central para nós como crentes. Fechemos os olhos, vamos orar ao Senhor. Pai amado, Deus querido, nós te agradecemos pela tua palavra. Te louvamos, ó Deus, porque nos concedes a oportunidade de orarmos, de entrarmos em comunhão contigo por meio da oração, em nome de Cristo. Isso para nós é motivo de alegria, é motivo de deleite, de prazer, mas sabemos, ó Deus, das nossas fraquezas e do quão carentes nós somos, ó Pai. É por isso que nós te glorificamos e te exaltamos, pela maravilhosa intercessão do Espírito em nossos corações, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, segundo a tua vontade, ó Deus. Nós te agradecemos por essa bênção, que nós, como crentes em Cristo, desfrutamos. E pedimos, ó Deus, que não nos deixes, ó Pai, cair nas ciladas do nosso coração, da nossa mente enganosa, que confiemos cada vez mais em Ti, ó Pai, e que o Senhor nos molde segundo a Tua vontade, ó Deus. Pedimos por isso, não no nosso nome, mas no nome do Teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe os irmãos.